Olá, entusiastas da ciência livre sem filtros. Meu nome é Lucy e você está no canal Make Science BR. E no Paleontologando de hoje, eu quero conversar com vocês sobre o Purosaurus brasiliensis, que é até então o maior crocodiliano que existe na face da Terra, ou melhor, que existiu há 5 a 10 milhões de anos atrás aqui no território brasileiro. Então hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, contando um pouco na forma de uma história. E esse vídeo, a estrutura desse vídeo, ele vai ser inspirado em duas pessoas, né? Que é o canal Your Dinosaurs Are Wrong, que foi o que me motivou a construir o vídeo nesse estilo. E eu fiquei tão motivado e querendo construir algo no mesmo nível que eu tomei banho, fiz maquiagem e fiz um roteiro, gente. Essa é a primeira vez que eu faço um roteiro na vida. Então tenham paciência comigo, espero muito que gostem. E outra pessoa que me inspira também nesse estilo de vídeo é o Pirula. Então vocês vão ver que após a abertura eu vou estar um pouquinho mais para lá para aparecer as imagens aqui. E esse também vai ser o primeiro vídeo que eu vou tentar editar sozinha, com a ajuda do Allen, obviamente, mas eu vou tentar editar e fazer as coisas sozinha. Então, gente, é isso. Vamos conhecer o que a gente sabe sobre o Purosaurus brasiliensis. Roda a vinheta! Olá, pessoas! Bom, como o tema de hoje é Purosaurus brasiliensis, eu tenho que fazer dois merchans muito rapidinhos aqui. O primeiro é, visitem o MUSA. O Museu da Amazônia, aqui em Manaus, ele tem o primeiro Purosaurus brasiliensis construído em tamanho real, osso por osso. E eu tenho participação nisso e tenho muito orgulho disso. Então, se você quer ter noção do tamanho e da anatomia desse animal, é lá no Musa que você pode encontrar. E a segunda merchan é, eu tenho 5 vídeos de TikTok, no meu TikTok, que é @griposouza, já falando sobre o Purosaurus brasiliensis. Algumas informações que eu disse lá eu vou acabar repetindo aqui, mas o vídeo lá, né, o TikTok, vai conter algumas informações que eu não vou abordar aqui. Então assista lá para complementar os seus conhecimentos sobre o Purosaurus brasiliensis. Então agora eu vou vir para cá e vamos começar então falando, né, sobre a descoberta desse material. O fóssil que deu origem à espécie Purosaurus brasiliensis, ele foi descoberto por um ribeirinho, por uma pessoa que morava, né, à margem do rio Purus, e esse material chegou nas mãos do Barbosa Rodrigues, que foi um cientista botânico da época do Império, que fez a sua descrição. Então, aqui eu preciso parar rapidinho para falar do Barbosa Rodrigues. O Barbosa Rodrigues, ele foi um botânico, como eu falei, autodidata, na época do Império, que conseguiu, por meio de muita insistência e alguns contatos políticos da época, a construção do primeiro museu em Manaus, o primeiro museu de história natural, que era o Museu Botânico da Amazônia, que ficava aqui em Manaus. E nessa história toda tem muita tragédia, falta de dinheiro e tudo mais, então monarquistas, fiquem quietinhos que na época do Império a ciência também era sucateada e a gente tem vários paleontólogos para mostrar isso. E nesse caso ele não era um paleontólogo, ele era um botânico, ele também trabalhava no estudo das culturas dos povos indígenas aqui da Amazônia, e ele era especialista em orquídeas e palmeiras, tendo figurado na forma de aquarela, que ele era um grande artista, fazia suas próprias pranchas, várias das espécies aqui e descrito elas, né? E se você quer saber mais sobre, existe um livro que vai estar aparecendo aqui, que vende lá no Musa, inclusive, que conta um pouco da história, né, do Barbosa Rodrigues, embora não entre no mérito paleontológico dele. Então o que a gente precisa saber aqui é que um fóssil chegou a... alguns fósseis chegaram na mão do Barbosa Rodrigues, que ele era o diretor do Museu Botânico da Amazônia, e que nesse museu tinha uma revista
que eles publicavam, né, as informações e tudo mais, porque na época não tinha revistas científicas, né? Você tinha que buscar editoras ou criar a sua própria editora para publicar os seus conhecimentos. Não tinha peer review, não tinha essas coisas que tem hoje em dia. Então ele, com muito esforço e dificuldades financeiras, ele publica em 1892 o artigo, né, que descreve vários espécimes fósseis, incluindo tartarugas e o Purosaurus brasiliensis. O Purosaurus brasiliensis, ele é uma mandíbula, como vocês podem ver aqui, da parte anterior direita da mandíbula, incluindo ali alguns dentes, os 4 primeiros dentes e mais alguns posteriores. E esse material foi comparado, né, e descrito por ele, e ele detectou, né, similaridades maiores com a espécie daqui, que é a espécie gigante atual aqui da Amazônia, que é o Melanosuchus niger, ou o jacaré-açu. E ele então descreve que esse animal ele tem similaridades com o jacaré-açu, então, portanto, ele seria um parente dos jacarés, mas devido às diferenças, principalmente no tamanho, ele merecia um gênero próprio, que é então o gênero Purosaurus, que significa lagarto do rio Purus, e brasiliensis porque ele é do Brasil. Aqui eu quero fazer uma leitura de um pequeno trecho do artigo que ele descreve a situação da pesquisa de fósseis na região norte. E aqui é importante ressaltar que o que eu vou estar lendo é uma tradução do Google Tradutor, porque esse artigo foi publicado em francês. Para quem não sabe, durante um período da ciência, né, a língua principal era francês, depois que o inglês veio dominando tudo. Então, esse artigo que descreve o Purosaurus brasiliensis, embora tenha sido descrito por um brasileiro, no Brasil, ele foi escrito em francês para ter o maior acesso a pessoas possível. Então, é o equivalente ao inglês da época. Então, vamos lá. É deplorável que várias causas, o desabamento dos desfiladeiros sob a ação das águas, o vandalismo dos ignorantes, a pouca importância atribuída às coisas da natureza, etc., tenham até agora impedido de encontrar nestas regiões uma cópia completa do animal fóssil. As peças que o tempo preserva e que são poupadas pela inundação tornam-se presas de amadores, para quem geralmente representam apenas um valor pecuniário e que as vendem a outros amadores, sem qualquer indicação útil. Passando de mão em mão, acabam se extraviando ou se deteriorando com a competência, em grande detrimento dos interesses da ciência. Então, nesse trecho, ele pontua que os problemas que eu reclamo que existem hoje em dia já existiam na época, né? Então, como a gente não tem uma divulgação de ciência, e no caso de paleontologia decente nessa região, que é extremamente fossilífera, muitas pessoas simplesmente destroem os fósseis, guardam, colecionam e não trazem para as instituições, sendo que é proibido no Brasil ter coleções particulares de fósseis brasileiros. E tudo isso, então, além das dificuldades inerentes ao trabalho nas barrancas dos rios, né? Tudo isso dificulta o nosso trabalho enquanto paleontólogo. Então, o que é importante aqui é que o material foi descrito pelo Barbosa Rodrigues, não foi ele que coletou. Esse material foi comparado principalmente com alligators e com os jacarés daqui, e ele reconheceu similaridades com o Melanosuchus niger. Infelizmente, o material holótipo, né, o holótipo é o material que dá nome ao organismo que a gente está descrevendo, né, a hipótese de espécie que a gente está descrevendo. Aqui pode aparecer um vídeo sobre o que é a hipótese de espécie, né, o que é espécie afinal, se espécie existe, então vai estar aparecendo aqui. E o holótipo, que é esse material tipo, que prende a hipótese à realidade material da nossa existência, ele encontra-se perdido. Porque, infelizmente, o Museu Botânico da Amazônia, ele fechou com 6 anos de existência e o Barbosa Rodrigues teve que se mudar para o Rio de Janeiro e foi então diretor do Jardim Botânico de lá. Mas ao fechar o museu aqui,
As coleções particulares dele, as descobertas amazônicas que ele fez, incluindo os fósseis, ficaram aqui. Algumas foram doadas para outras instituições e outras simplesmente desapareceram, como é o caso desse material tipo do Purosaurus brasiliensis. Então a gente não faz a menor ideia de onde está esse material fóssil. É importante destacar que na época que o Purosaurus brasiliensis foi descrito, já existia um crocodiliano gigante descrito aqui para a Amazônia, que foi um trabalho do Gervais, 1876, que descreveu a espécie Deinosuchus terror, baseada em uma única vértebra. Todavia, esse nome ele é considerado disponível, inválido, vamos dizer assim, porque o material tipo desse organismo, né, ele não tem características próprias suficientes para que a gente consiga reconhecer ele como algo único e nem também reconhecer outros fósseis que possam ser atribuídos à mesma espécie que ele. Então, por isso, que apesar dele ser um nome mais antigo, o nome Purosaurus brasiliensis prevalece. Tem também a espécie Brachygnathossuchus brasiliensis, descrito pelo Mooke em 1921. Tem mandíbula, tem material mandibular. E aí isso vai ser muito importante para a posterioridade. Então, lembrem-se disso. O primeiro material e mais antigo descrito, ele é considerado nomen dubium, inválido. E o segundo material, ele tem uma mandíbula preservada, que é então comparável com o tipo da espécie Purosaurus brasiliensis. Passou-se então muitos anos, literalmente, até que novos materiais de Purosaurus brasiliensis fossem descobertos ou que novos estudos fossem feitos. Então tinha muito artigo questionando, principalmente os trabalhos do Patterson, que questionava, né, a validade desse gênero, que tentava propor algumas sinonimizações, né, que seria o equivalente a dizer que essa espécie é igual a essa outra espécie, portanto ela não existe enquanto uma espécie, e sim que ela é outra coisa. E, infelizmente, a gente não tinha muito como prosseguir nos debates e na identificação de novos materiais, porque como o material tipo foi perdido, a gente tem essa dificuldade no estudo dessa espécie. Felizmente, o material foi bem ilustrado no trabalho original do Barbosa Rodrigues, que teve a humildade no fim do artigo. O artigo dele termina dizendo que os especialistas vão confirmar ou não as minhas afirmativas. Porque como ele não era paleontólogo e muito menos trabalhava com répteis, ele apenas deu o seu melhor dentro do conhecimento que era cabível a ele na época. E isso eu acho bem interessante. Então, depois de muitos anos, entra na jogada o grande paleontólogo brasileiro, Llewellyn Ivor Price, que para quem não conhece, tem um vídeo aqui no canal, em que eu entrevisto o meu querido e amado professor Diógenes de Almeida Campos, que ele conta um pouco a história de quem foi e como o Price se tornou paleontólogo e tudo mais, e qual é a importância dele para a paleontologia do Brasil. E aí o Price, por que ele é importante para essa história? Porque ele fez campo no Brasil inteiro, incluindo no Acre e no Amazonas, né, nessas regiões amazônicas. E essas explorações elas foram patrocinadas tanto pela Petrobras, quanto também posteriormente, né, pelo projeto de mapeamento nacional, que é o Radam Brasil. Então, nessas primeiras expedições feitas com o apoio da Petrobras, ele descobriu uma grande mandíbula gigantesca, com mais de 1,70 m de comprimento total, que ele coletou e trouxe para o Rio de Janeiro e estudou. E aí, no ano de 1967, então notem o hiato de publicações sobre novos materiais do Purosaurus brasiliensis, ele finalmente publica, então, um novo material mandibular, bem mais completo, associando, então, ao Purosaurus brasiliensis, começando a tirar dúvidas de que essa é uma espécie, de fato, válida, e compara com o Brachygnathossuchus. E pontua algumas diferenças e que, portanto, eles não seriam sinônimos. Então, essa descoberta ela é importante por dois motivos. Você tem a descoberta de um material extremamente completo e você tem uma
revalidação, vamos dizer assim, uma confirmação, ou melhor dizendo, uma corroboração de que a espécie Purosaurus brasiliensis ela é de fato válida. Então esse material é considerado por muitos o neótipo informal do Purosaurus brasiliensis. Neótipo informal por quê? Porque ele é um material que ajudou a retomar os estudos e entendimentos do Purosaurus brasiliensis. Infelizmente, esse material, embora não esteja desaparecido, ele foi fragmentado provavelmente durante o transporte do Acre para cá e parte dos seus fragmentos estão desaparecidos. Eu tenho um artigo que saiu esse ano, que eu redescrevo esse material e faço toda uma discussão sobre a espécie Purosaurus brasiliensis, em homenagem ao Diógenes de Almeida Campos. E nesse trabalho eu mostro que a gente só conhece um pedaço do ramo, um ramo direito e um pedacinho do ramo esquerdo. E que está faltando todo o resto que formaria um comprimento de 1,70 m. Esse material ele provavelmente está lá no Museu de Ciências da Terra, que é onde o Price depositava os seus materiais fósseis, que na época do Price pertencia ao DNPM e hoje em dia pertence ao CPRM, que é o Serviço Geológico do Brasil. Aqui eu preciso fazer uma pausa para comentar o quanto o Museu de Ciências da Terra, e esse laboratório de paleontologia, ele se deteriorou ao longo do tempo. Quando o Price era paleontólogo desse laboratório, eles tinham vários outros paleontólogos de várias outras especialidades, tinham técnicos preparadores, tinham espaço para coleção e tinham até mesmo uma revista, uma imprensa para fazer a publicação desses materiais, desses artigos. Infelizmente, com o passar dos anos, esse laboratório ele foi sendo cada vez mais desprestigiado e hoje em dia, se eu não me engano, conta com um paleontólogo que cuida de toda essa coleção e basicamente as pesquisas estão bem restritas quando comparadas a antigamente. E nesse caos de deteriorização desse laboratório, dessa coleção, parte do acervo está desaparecido dentro do próprio acervo, que então existe a esperança de que o resto dessa mandíbula eventualmente seja reencontrada e aí a gente vai poder redescrever com detalhes que o Price não tinha na época algumas características que estão presentes nesse material. Em 1989, Boquentan Villanova e alguns pesquisadores do Acre publicam o material mais completo até então conhecido de Purosaurus brasiliensis, que é um crânio e uma mandíbula que estão expostos no laboratório de paleontologia lá da Universidade Federal do Acre e que aumentaram exponencialmente o nosso conhecimento acerca dessa espécie brasileira. O crânio desse material tem 1,40 m, para vocês terem uma dimensão do tamanho desse animal. E com a descrição desses novos materiais, foi melhorada e reconhecida com maior garantias a validade da espécie Purosaurus brasiliensis. É importante ressaltar que nesse momento, outras espécies de Purosaurus vão sendo reconhecidas, tanto na Colômbia quanto na Venezuela, e esses materiais eles têm configurações e tamanhos menores do que o Purosaurus brasiliensis. E a gente vai chegar ainda nesse vídeo na discussão acerca das relações evolutivas desses organismos. Mas é importante saber então que o gênero Purosaurus conta com 3 espécies, sendo a Purosaurus brasiliensis a maior de todas, e que no trabalho que se descreve a última espécie de Purosaurus descrita, que é o Purosaurus mirandai, é feita a sinonimização daquelas 2 espécies que existiam para a Amazônia, que é o Deinosuchus terror e o Brachynognathus brasiliensis, à espécie Purosaurus brasiliensis. Interessante de ressaltar é que todas as espécies de Purosaurus, eles possuem dentes que na sua margem, no fio do dente, o dente é como se fosse uma faca, ele tem um fio, uma navalhazinha medial, que corta, atravessa todo o dente. Na lateral desse fio tem crenulações que formam espécies de serrilhas, de falsas serrilhas nesse dente, que a gente acredita que potencializaria, ao morder um organismo,
arrancar esses pedaços de carne desse organismo. Então é muito fácil reconhecer dentes de Purosaurus, do gênero Purosaurus, porque até então não tem diferenças significativas entre essas espécies no que se trata de dentes. Então, quando a gente acha um dente com essas características, o máximo que a gente pode dizer é que ele pertence ao gênero Purosaurus. E os Purosaurus, eles têm uma heterodontia na sua dentição. O que isso quer dizer? Os dentes da frente eles são mais compridos e achatados, parecendo navalhas, e os dentes posteriores eles são menores e mais arredondados, para resistir com mais potência à maior pressão. Então é nos dentes posteriores que eles quebram ossos, que eles quebram casco de tartaruga, porque são dentes mais resistentes. E esses dentes que estão aparecendo aqui, eles parecem, segundo os pessoais da região, com chifres, aqueles cornozinhos dos veados da região quando eles ainda são jovens. Então existe uma crendice aqui na Amazônia, né, que esses dentes de Purosaurus da região posterior, eles são chamados de chifres de veado, porque seriam os chifrezinhos que caem durante as trocas, né, do crescimento das espécies de veados. Então isso é um parênteses bem interessante que eu acho que eu adoro sempre comentar e compartilhar com vocês. Em se tratando das outras espécies, né, como eu falei de Purosaurus, são outras duas, que é o Purosaurus neivensis, descrito pelo Mook em 1941, só que nessa época ele não descreveu pertencendo ao gênero Purosaurus, e sim como Caimã neivensis. E aí só em 1965, no trabalho do Langston, ele transfere essa espécie para o gênero Purosaurus, fazendo as devidas comparações com a espécie Purosaurus brasiliensis, que é a espécie tipo do gênero, né? Que foi a primeira espécie descrita para dentro desse gênero. A segunda espécie, descrita em 2006, é o Purosaurus mirandai. O neivensis é da Colômbia, o mirandai é da Venezuela. E vale ressaltar que o maior Purosaurus, ou seja, do gênero, conhecido hoje em dia é o espécime AMU CURS 541, descrito pelo Scheyer et al. 2019, que tem quase toda a série vertebral e esqueleto apendicular preservado. Vale ressaltar que até então, o espécime mais completo do Purosaurus brasiliensis era aquele que está na Universidade Federal do Acre, por causa que ele tinha um crânio completo e uma mandíbula. Hoje em dia, nas expedições que eu tenho participado do MUSA, a gente tem extraído o que pode vir a ser o espécime mais completo do Purosaurus brasiliensis especificamente, que é um organismo que tem uma mandíbula, que está em exposição lá no MUSA, e uma série vertebral e alguns esqueletos apendiculares. Então esse material ainda tem partes dele no afloramento, a gente está indo todo ano nas secas, né, quando é possível, fazer a extração desse material. E é importante ressaltar, então, que a gente tem essa oportunidade de comparar, então, duas espécies distintas, não só no nível do crânio, mas também no nível do pós-crânio, que é extremamente ignorado, como vocês podem ver aqui no vídeo da defesa da minha tese, para quem tiver interesse. Bom, uma vez entendida essa diversidade do gênero, a gente pode finalmente falar das suas relações filogenéticas. Os trabalhos que primeiro posicionam a espécie Purosaurus, né, o gênero Purosaurus, as espécies contidas no gênero Purosaurus, eles incluíam o Purosaurus neivensis, ou o Purosaurus mirandai, ou os dois ao mesmo tempo, e o Purosaurus brasiliensis ficou excluído dessas análises durante um longo período de tempo. E nessas primeiras análises, até onde se sabe, o gênero Purosaurus ele caía como grupo irmão de um gênero chamado Mourasuchus, que é uma outra espécie parente, né, dos jacarés, de crocodilianos gigantes também, que chegava a 8 metros, 6 metros de tamanho, né, muito maior do que as espécies atuais. E eles são caracterizados, como vocês podem ver aqui, por um focinho bem comprido, largo e achatado dorsoventralmente, o que lembra vagamente um bico de pato. E alguns estudos, né, mostram que esses animais eles seriam espécies de filtradores, né? Eles chafurnariam a lama
e os seus dentes bem pequenos e frágeis, e a sua mandíbula bem frágil também, mostraria que eles não seriam capazes de predar grandes animais. Então eles se alimentariam de pequenos peixes, de pequenos crustáceos, moluscos, que ele filtraria da lama. Então é muito interessante, porque se essa relação ela de fato for corroborada, a gente tem uma linhagem que dá origem a uma espécie filtradora, né, uma espécie que come pequenos organismos, e, para o outro lado, dá origem a um dos maiores hipercarnívoros que a Terra já viu, que são os purossauros. Todavia, em 2019, num trabalho que eu faço parte, em que a gente descreveu a espécie Acressucus pactemporalis, a gente também inclui na análise a espécie Purosaurus brasiliensis. E a gente, como vocês podem ver aqui, recupera, então, o gênero, né, monofileticamente, como irmão da espécie Acressucus pactemporalis, e já não mais relacionada com o gênero Mourasuchus. E isso é interessante porque mostra que essas espécies, esses grupos, esses gêneros estariam evoluindo independentemente, e a gente tem então a descoberta do Acressuchus pactemporalis, que seria uma espécie que nos ajuda a entender a evolução do gigantismo nessa espécie. Mas antes de falar disso, então, vamos ver aqui rapidinho também as relações entre os purossauros. Se vocês olharem aqui nessa filogenia, né, do trabalho do Acressuchus, você pode ver então o Acressuchus como grupo irmão do gênero Purosaurus e o Purosaurus neivensis da Colômbia, que é mais antigo, do Mioceno médio a inferior, sendo a primeira espécie a divergir dentro do gênero, e as espécies Mirandae e Purosaurus brasiliensis como sendo irmãs e coexistindo durante um período de tempo. Com isso, a gente entende, né, ou melhor, faz sentido a evolução progressiva desses animais. E é interessante que o Acressuchus ele já apresenta algumas pré-adaptações ao gigantismo que vão sendo cada vez mais exageradas, né, nas espécies, seguindo essa escadinha temporal. Então, o neivensis ele tem essas características mais desenvolvidas que o Acressuchus, mas menos desenvolvida que o Purosaurus. E a gente observa, então, o Purosaurus e o Purosaurus brasiliensis e o Purosaurus mirandae com ápices dessas condições distintos, né? Seriam adaptações diferentes para as mesmas problemáticas. Então, isso é muito interessante e ainda cabe muitos estudos, né, para se aprofundar nessa questão do gigantismo e das adaptações ao gigantismo. E falando no gigantismo, por que gigantismo é um problema, né? Porque o que acontece? Enquanto a superfície cresce ao quadrado, o volume cresce ao cubo. Ou seja, quanto maior a superfície do animal, maior o seu volume. Quanto maior o seu tamanho, maior o seu volume. E quanto maior o volume do animal, mais porções internas, ou uma maior quantidade de massa interna, vai estar distante da superfície, que é a localização, né, a superfície do corpo do animal, é a localização onde são realizadas as trocas de temperatura, a regulação da temperatura. Então, quando você tem esse distanciamento, você tem que ter mecanismos que possibilitem que esse núcleo do animal seja também resfriado. E aí, para isso, é importante estratégias como os elefantes, que têm aquelas orelhas extremamente vascularizadas, como uma região de resfriamento do seu sangue, as próprias baleias que têm as nadadeiras. E aí, no caso do Purosaurus, eles usam não só a boca, né, que são animais, lembrando, né, ectotérmicos, que não têm um controle da temperatura igual aos mamíferos, então eles precisam do ambiente muito mais do que os mamíferos para controlar a temperatura. Então eles usam de posições ou comportamentos, como ficar na água, ficar fora da água, ficar com a boca aberta, para ajudar no controle dessa temperatura. E aí nessa questão, a superfície da boca ela é extremamente vascularizada. E quando eles ficam com ela aberta, ela já é uma região de troca de temperatura, de resfriamento do sangue que vai voltar para dentro do corpo. Mas adicionalmente, eles têm uma narina extremamente gigantesca, como vocês podem ver aqui, com uma cavidade que provavelmente acomoda também uma grande circulação de vasos sanguíneos que potencializariam essa troca do sangue quente com a atmosfera, que resfriaria ele e possibilitaria que ele resfriasse o seu interior. Essa questão do gigantismo pode ser uma das causas
que facilitou a sua extinção ali no começo da origem da floresta amazônica, que é um período que teve mudanças climáticas, mudanças de temperatura, mudanças ambientais muito significativas na região que ele ocupava, e devido às dificuldades inerentes ao seu metabolismo, isso pode ter condenado à extinção. Então, pessoal, basicamente esse era o vídeo que eu queria fazer para vocês sobre o Purosaurus brasiliensis, encerrando então aqui mais um Paleontologando. Eu espero muito que vocês tenham gostado, deixem um like, compartilhem e considerem se tornar um apoiador do canal também. Então a gente se vê na próxima, um grande beijo, tchau, tchau! Muito obrigada pela sua atenção, não esquece o like, de compartilhar e de se inscrever no canal. Caso tenha condições, considere se tornar um padrinho do canal. Beijos!